Olá, pessoal! Faz alguns dias que nós perdemos o nosso grande comunicador, Gugu Liberato. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque o Gugu nos deixou várias lições para expatriados e também para viajantes de curto e longo prazo ao exterior. Eu tenho acompanhado histórias de expatriados e impatriados e viajantes de curto e longo prazo, e eu sei que o que aconteceu com o Gugu não foi a primeira experiência e infelizmente também não vai ser a última. E o Gugu nos deixou várias lições sobre as diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos que eu quero compartilhar com vocês. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. Então, eu levei alguns dias para gravar esse vídeo, eu esperei o desfecho da situação do Gugu Liberato em respeito à sua família e também porque muitas informações eram especulações e estavam desencontradas. E eu não queria fazer como algumas pessoas da imprensa que acabaram se tornando oportunistas. Então, com todo respeito, a gente deve levar essas lições que o Gugu Liberato nos deixou para que acidentes assim não aconteçam ou que pelo menos não se tornem tão graves como no caso do Gugu Liberato. Bom, se você está vendo esse vídeo muito depois dos acontecimentos, eu sugiro que você pesquise no Google sobre o que aconteceu com o Gugu Liberato, porque eu vou me reservar o direito de não repetir tudo que já foi exaustivamente divulgado na imprensa. Bom, vamos às lições que Gugu Liberato nos deixou para expatriados, viajantes de curto e longo prazo. A primeira lição que Gugu Liberato nos deixou é sobre a importância de a gente estar preparado para as diferenças culturais. Então, a gente precisa se preparar para a gente saber o que é diferente naquele país aonde a gente vai morar ou para onde a gente vai viajar. Eu vi muitas pessoas dizendo assim: ah, porque nos Estados Unidos as casas são inseguras. Ah, porque nos Estados Unidos como é que eles constroem uma coisa assim? Que isso tá errado, que as casas deveriam ser como as casas brasileiras. Gente, isso eu aprendi ao longo do tempo, viajando pelo mundo e também acompanhando ao longo dos anos expatriados e impatriados e viajantes de curto e longo prazo. É o seguinte, não existe cultura errada, existem culturas diferentes. Então, se a gente é um estrangeiro e a gente vai morar no exterior, a gente vai ter que conhecer, respeitar e se adaptar àquela cultura. Com certeza, faltou para o Gugu Liberato a informação de como funcionava aquela construção daquela casa que ele tinha adquirido há 4 meses. E tem um outro fator aí que a gente deve também pensar, é que ele tinha acabado de chegar de uma viagem longa e ele estava 30 minutos na casa e resolveu ir ao sótão para mexer no ar-condicionado. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Quando a gente está no exterior, a gente deve lembrar que a gente não está no Brasil e assim, se eu tô cansado, se eu tô chegando de uma viagem, não é hora de eu fazer nada. Eu tenho que descansar para depois poder tomar decisões com maior discernimento. Porque vejam, quando a gente está cansado, por exemplo, a gente tende a ter o comportamento no automático. E quando a gente está no exterior, a gente tem que pensar em cada ação que a gente vai ter, porque as culturas são diferentes. Isso, claro, pode se tornar um processo bastante cansativo. Mas quanto mais eu conhecer aquela cultura para a qual eu estou indo, melhor eu vou conseguir fazer esse movimento de uma forma mais natural. E até vou conseguir decidir o que eu vou fazer como os americanos, por exemplo, e o que eu não vou fazer. Evidentemente, eu vou cuidar com aquelas coisas ou aqueles aspectos que podem colocar minha vida em risco. A culpa não é da casa, a culpa não é do Gugu, foi uma fatalidade. Então, infelizmente, faltou uma informação que assim, talvez ele não sabia, talvez ele esqueceu, eu só vou ali rapidinho arrumar o ar-condicionado e infelizmente essa fatalidade já aconteceu.
Por isso é tão importante prestar atenção nas diferenças culturais, e essa é a nossa primeira lição que Gugu Liberato nos deixa. Vamos nos preparar para lidar com as diferenças culturais no exterior. A segunda lição que Gugu Liberato nos deixa vem através do seu amigo que estava lá com a família quando eles conversaram com o médico ou com os médicos e tiveram as notícias tão difíceis. E ele relatou que os médicos americanos eram aparentemente extremamente frios e técnicos. Então eles chegaram, deram as notícias técnicas, olha, o quadro não tem reversão, nós não temos como fazer cirurgia, tudo de uma forma muito direta e técnica. Tanto é verdade que dias depois foi deslocado um médico brasileiro para lá. Por quê? Porque a família sentia a necessidade de ouvir de um brasileiro, alguém que fala a nossa linguagem e tem a nossa cultura de emotividade. E esse médico trouxe as mesmas informações técnicas, mas de uma forma que a família conseguisse absorver melhor as notícias. Então, essa é uma diferença cultural muito clara. Se você for atendido por um médico nos Estados Unidos, lembre-se que para ele não está sendo frio, ele está sendo profissional. Até porque os médicos americanos sabem que se eles colocarem alguma frase errada, eles podem ser processados. Então, os médicos americanos eles vão ser os mais profissionais possíveis e isso pode transmitir para a nossa cultura brasileira um aspecto de frieza, de distância. Mas para eles não é assim. Para eles para os americanos é um comportamento normal de alguém que está sendo profissional com aquela família. A terceira lição que Gugu Liberato nos deixa vem através da doação de seus órgãos, uma vontade que em vida o apresentador tinha manifestado várias vezes. Que exemplo lindo de generosidade, de amor ao próximo, e quantas pessoas essa família, ao autorizar a doação dos órgãos do Gugu Liberato, conseguiu salvar, conseguiu ajudar. Então isso é incrível, uma grande lição para todos nós, não só para expatriados e viajantes de curto e longo prazo. No entanto, a família se deparou de novo com uma diferença cultural, que é o seguinte: eles autorizaram a doação de órgãos na sexta-feira e no sábado, ou no final da sexta-feira, a Rede Record entrevistou a chefe do serviço funerário dos Estados Unidos e ela disse o seguinte: olha, a gente só vai começar os procedimentos do funeral a partir de segunda-feira, porque os médicos americanos decidiram que como o Gugu está lá com máquinas e os órgãos dele estão funcionando, que eles só vão fazer a retirada dos órgãos na segunda-feira, porque eles não vão trabalhar no final de semana e alguns deles estão ocupados com outras tarefas. Isso é muito comum nos Estados Unidos, eles seguem o planejamento. Então, se acontecer uma coisa no meio do caminho, você vai entrar na fila. Então, nos Estados Unidos, é muito difícil você chegar e falar assim, ah, mas não dá para dar um jeitinho, né? Porque o jeitinho não existe, existem procedimentos e, de novo, eles são extremamente profissionais em relação a isso. Bom, alguma coisa aconteceu e a cirurgia de retirada dos órgãos do Gugu Liberato acabou acontecendo na madrugada de sábado para domingo, né? E durou 6 horas. A gente não sabe se foi uma intervenção política de alguma força bem poderosa para quebrar esse esquema do hospital ou se foi uma razão técnica. Então, que eles perceberam que se eles esperassem mais, eles perderiam órgãos ou aconteceria alguma coisa assim. Ou se tinha um receptor que precisava com urgência receber algum daqueles órgãos que estavam sendo doados. Mas o importante é isso, quando você está nos Estados Unidos, e aqui a gente está falando de médicos, mas a gente pode falar de qualquer outro assunto, a gente deve lembrar que assim, ó, os americanos eles vão seguir o procedimento, eles vão seguir o protocolo e não o que você quer, eles não vão dar um jeitinho.
Então, se você não for Gugu Liberato, não espere que eles vão quebrar a agenda deles para atender a sua necessidade. Mesmo que você tenha uma mãe de 90 anos que está ali esperando o desfecho para conseguir descansar. Eles vão te colocar na fila. Lembre-se disso. A última lição que Gugu Liberato nos deixa vem do seu funeral. Os funerais nos Estados Unidos são muito diferentes dos funerais no Brasil, porque eles não acontecem logo após a morte daquela pessoa. Os americanos, por razões culturais, de novo a gente está falando de cultura, eles entendem que é melhor que alguns dias se passem antes de fazer o funeral. Por algumas razões. Primeiro, que eles entendem que para a família e para as pessoas envolvidas é melhor ter alguns dias para descansar e se acostumar com aquela notícia antes de fazer o funeral, para que as expressões emocionais sejam mais contidas. Então, de novo, uma razão cultural. Os americanos são muito discretos nesse sentido. Além disso, eles também entendem que pessoas de outras cidades vão ter que se planejar para vir para o funeral. Então, que é melhor ter uma data marcada e daí as pessoas podem se organizar e rever suas agendas e vir com calma para o funeral daquela pessoa. Uma outra razão cultural é que o funeral em si, ele é muito diferente do que acontece no Brasil. E a gente pode ver isso em alguns filmes americanos. Então, como é que acontece o funeral? Na verdade, existe um buffet, as pessoas servem comida, né? E as pessoas que vão ao funeral, elas levam objetos que lembrem momentos que elas viveram com aquela pessoa que se foi. Então as pessoas fazem discursos, elas fazem homenagens, elas contam histórias até engraçadas, contam segredos, como era conviver com aquela pessoa. Então são feitas muitas homenagens também àquela pessoa que se foi através de histórias e de discursos, o que é diferente do que acontece no Brasil. E tudo isso leva também alguns dias para ser preparado. Bom, se vocês viram uma foto do caixão do Gugu, vocês vão ver que no caixão do Gugu tinha, na tampa, tinha vários pássaros voando e estava escrito assim, Going Home. Então, o Gugu estava voltando para casa. Essa mensagem e essa lição que os americanos nos deixam é uma lição também muito bonita. Um dia a gente vai voltar para casa, né? Então, que a nossa passagem por aqui seja de muito significado, de muito propósito, seja a gente expatriado ou não, mas que a gente consiga fazer diferença no mundo. Para quando a gente for para casa, a gente deixar lembranças tão bonitas como as que o Gugu Liberato deixou para tantas pessoas, como a gente viu nessa semana que passou. Então, com todo o meu respeito, eu mando um abraço para essa família e vão também as minhas orações, que eles consigam se reestabelecer, se reorganizar e lembrar que Gugu Liberato voltou para casa. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Nos vemos por aí.